Olá pessoal, Marcos Menezes aqui. Esse é mais um episódio do Papo e Conteúdo. Hoje a minha convidada é Beatriz Costa. Nós vamos estar falando de um tema e de um assunto que realmente vai chamar muito a sua atenção. Você é pelo que você faz ou pelo que você é? Eu acredito que vai ter muita gente aí que vai dar aquela pensada e falar, ixi, é verdade, eu acho que eu me encontro em alguma dessas ocasiões, em alguma dessas situações, né? Mas eu quero dar um bem-vindo para a nossa convidada, Beatriz, eu quero agradecer pelo seu tempo. A gente estava tentando, né, Beatriz, ajustar nossas agendas aí. Graças a Deus deu tudo certo para a gente estar juntos hoje. Seja bem-vinda, viu, ao podcast. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. E que bom que deu tudo certo, que a gente conseguiu. E que esse tema aí eu tenho certeza que é um desafio para muita gente, né? Ah, verdade, com certeza. Mas antes, pessoal, da gente entrar no tema, eu quero pedir para você, como eu peço em todo vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. É muito importante, não vai te custar nada e para a gente é muito importante, tá bom? Então já aproveita e já vai lá dar seu like. Se você não está inscrito lá, clique em se inscrever, depois põe em todas, porque aí ele vai te avisando. E também compartilha, que com certeza tem muita gente que você conhece que não está tendo acesso a esse conteúdo e precisa assistir esse conteúdo, com certeza vai ajudar essas pessoas. E também nos siga no Instagram e no TikTok, também Papo e Conteúdo, lá tem muitos conteúdos, com certeza será muito útil a você. Mas vamos lá, falando aí pelo nosso tema de hoje. Mas antes da gente falar do nosso tema, eu vou pedir para a nossa convidada, para ela se apresentar, né, para as pessoas que estão aqui, que não te conhecem ainda. Por favor, Beatriz. Bom, gente, eu sou a Beatriz Costa, eu sou psicanalista, e também sou mentora empresarial e tenho outras formações, depois vocês podem me conhecer melhor, mas eu entendi que atrás de qualquer negócio existe uma pessoa, então a gente tem sempre que olhar para as pessoas. Eu criei um método que olha isso, né? Então, hoje vai ser um prazer poder falar sobre isso, porque isso não é uma coisa que afeta só empresários, mas as pessoas no geral, né? Elas acabam achando que elas valem muito pelo que elas fazem. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. É isso aí. Obrigado por ter se apresentado. Então vamos lá, né? Vamos falar do nosso assunto de hoje. Por quê? Vamos. A pergunta é, né, a pergunta de 1 milhão, por que muitas vezes a gente só acha que a gente vale alguma coisa se a gente estiver fazendo alguma coisa ou se a gente for alguém importante? Por que a gente tem essa sensação, vamos colocar assim? Assim, existem vários motivos para isso, né? Mas eu resolvi trazer alguns aqui de forma mais objetiva para as pessoas que estão assistindo a gente. A primeira coisa, a primeira delas é porque muita gente muitas vezes ouviu, né, que só vai ser reconhecido se estiver fazendo algo por alguém. Então, às Hum, vezes, as pessoas buscam muito reconhecimento e elas acabam sempre fazendo pelo outro, estando em movimento pelo outro, para ter esse reconhecimento. Né? E outras pessoas também ouviram muito quando eram pequenas, desde pequena ali, né? A gente fica ouvindo muito que você tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, e as pessoas acabam associando muito isso a quem elas são, né? Então elas estão sempre em movimento, sempre fazendo, mesmo que às vezes elas não estejam ali sendo produtivas, mas elas estão sempre em movimento, sempre fazendo, porque ouviram que ou você só ganha muito dinheiro se você estiver sempre trabalhando muito, ou você só é reconhecido se você estiver fazendo muito, né? Então, esse aí é um dos principais motivos das pessoas ficarem nessa dinâmica. porque eu pensando assim, eu sempre tive o pensamento assim, que eu só estou sendo produtivo se eu for aquele cara que eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir 11 horas da noite. Ou seja, se eu dormir até 10 horas, meu Deus, eu acho que hoje acabou o dia. Acordei 10 horas da manhã e, sei lá, 7 horas da noite eu vou dormir. Meu Deus, sentir acusado. Nossa, hoje foi um dia péssimo. Por quê? Não, cara, acordei 10 horas da manhã para dormir 7 horas da noite, não fiz nada hoje, né? E de repente até produzi até mais, porém, a sensação que eu tenho é que eu fiz menos, né? Justamente por isso que você comentou. Isso é muito ruim, porque eu não sei, né? Eu imaginei. Pode gerar uma ansiedade, você pode não, ter perda de sono, você não dorme, fica inquieto, fica torcendo para amanhecer o dia, quer acordar 3 horas da manhã para compensar o dia anterior, né, Beatriz? Com certeza. Que aí gera uma cobrança muito grande, né? Porque você está fazendo tudo diferente de tudo que você ouviu e do que a maioria das pessoas fazem, né?
Às vezes a pessoa tem muita coisa que fica na moda, né? Aqueles livros que você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que fazer tal coisa. Só que isso Sim. às vezes não funciona para todo mundo, né? Tem pessoas que são mais produtivas mais tarde, outras mais na parte da noite, e às vezes as pessoas ficam se obrigando a fazer ali o que todo mundo faz, porque elas ouviram isso. Como você mesmo disse, eu tenho que ficar 12 horas acordado, sendo no meu dia, e às vezes o nosso corpo não aguenta isso, não está preparado para isso. E a gente não escuta, né? E é exatamente não escutar o nosso corpo que lá na frente vai trazer doenças e outras questões, porque a gente se cobra muito sem olhar para a nossa realidade, né? Já fazendo um gancho aí, sobre isso que a gente comentou, por que a gente descansar? Eu já vi vários vídeos, vários conteúdos falando que é necessário, algumas vezes do dia, a gente dar uma pausa de alguns minutos para dar uma aliviada e depois voltar à rotina, né? Sim. Porque parece para a gente errado quando a gente faz essas pausas. Parece que é improdutivo. Mas para que eu vou parar? Vou ficar meia hora descansando para quê? Eu não tô precisando, eu preciso produzir, preciso trabalhar, preciso fazer. Por que parece tão errado esse descanso para a gente? Então, existe um sabotador, né, chamado hiperrealizador. Tá. Os sabotadores eles se formam quando a gente é criança, de 0 a 7 anos. Né? Hum, E é um mecanismo de defesa da nossa mente. São situações que a gente viveu ali e, de certa forma, a gente não quer reviver aquilo quando acontece alguma coisa na nossa vida adulta, algo que alguém fala, algo que a gente escuta, uma situação que a gente vive, o sabotador entra em ação como um mecanismo de defesa. E tá. quando aquela pessoa era criança, ela entendeu que ela só seria amada se ela fizesse algo, se ela fosse boa em algo. Então é aquela criança que é muito elogiada porque tira nota boa, porque faz tudo, porque então ela começa já a se cobrar desde criança. Quando você fica adulto, você vira aquela pessoa que não consegue parar, que é muito, até o workaholic, né? Isso quando a gente está falando aqui de trabalho, é a pessoa que não consegue parar, que trabalha o tempo todo, que faz hora extra, que está sempre em movimento, né? Isso pode ser um dos motivos. Então a mente fica te cobrando. Quando você para, fica aquela coisa assim, mas por que você está parado? Está cheio de coisa para fazer. Porque então a sua mente não descansa, você não descansa e você fica se cobrando por estar em movimento. Né? Então você está sempre fazendo porque você acredita que você vai ser amado, vai ser reconhecido pelo que você faz. E tem um outro sabotador também, que é o inquieto, Hum, que é alguém que sofreu uma dor muito grande e não quer entrar em contato com essa dor nunca na vida. Então, é aquela pessoa que não para nunca. Ela está sempre fazendo, ela está sempre tendo ideia, ela está sempre pensando, como um inquieto mesmo, né? Uma sim. pessoa que é muito agitada, que faz muito, que dorme tarde, que fica fazendo tudo, porque se ela parar, ela acredita que ela vai entrar em contato com essa dor, então ela não para, ela vive muito no automático. Então, esses dois sabotadores, eles são, um é muito ligado a quem fica o dia todo em movimento, porque está trabalhando, e o outro porque a pessoa está fazendo coisas diversas, em casa, para os outros, para ela, para a família, mas ela não consegue parar. Então, é uma cobrança muito grande, porque se ela parar, ela acha que vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer. Entendi. Essa questão aí do inquieto que você comentou é muito interessante. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que não teve nenhum tipo de problema na infância, teve uma infância normal, não foi cobrada nem nada, porém, aonde ela convive com pessoas, ela cresceu no ambiente, ou na família, ou até mesmo em trabalho, escola, onde as pessoas eram assim, mais aceleradas, mais rápidas, e ela se tornou uma pessoa desse jeito. Ela se encaixa em algum desses dois perfis? Não, é muito difícil isso acontecer, porque Tá, a nossa família de origem, tudo que a gente vem é geralmente que forma como a gente é. Então, tá. assim, as pessoas elas podem até tentar acompanhar esse ritmo, mas a maioria não vai conseguir, né? Hum, Porque tem questões ali comportamentais, tem questões de origem, né? E às vezes é até pior, porque por conta dela estar no meio que ela não consegue acompanhar, ela se cobra e se compara. E aí ela começa a ficar frustrada, porque ela acha que os outros são melhores, que ela não está dando conta. Então, até você mesmo, quando vai entrar num lugar, você precisa ter muita consciência de quem você é para você não entrar nesse lugar, entendeu?
porque senão as entendi. pessoas que têm um ritmo, que não é a questão de ser mais rápido ou mais lento, cada um tem o seu ritmo, né? Mas às vezes não tem ninguém certo nem errado, né? Quem faz muito está certo, quem faz menos está errado. Não, como você mesmo trouxe, às vezes você trabalhar de 10 às 7, você vai ser mais produtivo do que se você tivesse acordado 6, 5 da manhã e ido até 11 da noite, né? Então isso depende muito do que é bom para cada pessoa. É. Tem um livro, eu não sei se você já leu ou já ouviu, eu até li, esse livro é um livro grande, acho que é Trabalhe 4 horas por semana, se eu não me engano. Ou é 4 horas Sim, por dia, alguma coisa assim. É um livro que eu li faz um tempo, é um livro grande, eu acho quase 500 páginas. sim, E era um livro assim que ia totalmente contra, né? Pelo menos aqui no Brasil, assim, ao nosso costume. Como assim, 4 horas por semana, 4 horas por dia? Tipo, parece ser impossível, né? E aí você falou isso, eu fiquei pensando, porque uma pessoa que tem essa questão, ela não, vai ter um treco. Ela falou, o quê? 4 horas por semana, 4 horas por dia? Como assim? É praticamente impossível. E o que eu vou ficar fazendo o resto do tempo? E ele fala que o resto do tempo ele descansa, aproveita, viaja, né? Parece até uma ofensa, né? Uma pessoa que tem essa questão, né? De que tem que produzir para ser útil, né, Beatriz? É quase impossível isso, né? é verdade. É porque a gente escuta muito isso, né? Ah, quem trabalha muito é próspero, quem se dedica muito ganha mais, né? Então, são crenças, né? São coisas que a gente vai crescendo ali ouvindo, e é muito difícil você fazer diferente. Né? Ah, o meu pai trabalhava 12 horas por dia, Sim. não tinha tempo para a família, e aí quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Né? Então, muitas pessoas vivem essa realidade. É como você falou, como se fosse uma ofensa, que aí entra aquele outro lado, né? Ah, é vagabundo, não faz nada, é acomodado. E, na verdade, não é nada disso, né? Se você já conseguiu dar conta ali do que era necessário, porque também às vezes a gente esquece da gente, da nossa família, de se divertir, de descansar, né? E isso tudo traz consequências para a gente. A minha mãe, uma época da vida dela, ela trabalhava em 2 empregos. Então, assim, eu trabalhando em um, chegando em casa às 7 horas da noite, não dormir, parecia uma coisa absurda. E minha mãe, imagina, para criar todo mundo, teve que trabalhar em 2 empregos. Então, entra um pouco disso. Mas eu queria mudar agora, falando dentro do mesmo do Uhum. assunto, que é uma coisa que hoje pega para muita gente, a questão da rede social. Porque hoje na rede social entra aquela questão das 5 horas da manhã, a galera que acorda às 5. Eu confesso que eu fiz uns testes uma vez, porque eu falei assim, deve ser uma onda boa. Acordei lá uns 2, 3 dias para assistir umas lives, mas depois para mim não funciona, porque eu particularmente de manhã não funciono muito, eu funciono mais da tarde para a noite. Mas, né, como você falou, cada um tem o seu jeito, tá tudo certo. Mas a rede social hoje, ela traz muito essa questão da produtividade, né? Ela acaba sendo, ela é muito boa para muita coisa, mas eu imagino que também, por um lado, ela é muito perigosa nesse sentido, porque tem muita gente na rede social, muita gente falando muita coisa. Vamos colocar de uma forma geral, não só a rede social, mas tudo que está na internet, que traz isso, né? Você precisa ser produtivo, você precisa fazer, você precisa fazer. E aí a pessoa já tem essa questão, ela entra em colapso, porque ela fala, meu Deus, eu não estou sendo produtiva, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar. Você vê pessoas viajando, e às vezes nem é tão verdade a vida dessas pessoas, né? Às vezes querem aparentar uma coisa e você, por estar seguindo, você quer fazer igual, mas como você falou, cada um tem uma rotina. E aí vai pro vinagre, porque a pessoa entra em parafuso, né, Beatriz? É, porque a rede social hoje ela é complicada porque ela leva as pessoas para esse lugar de comparação, né? Como você É, falou, nem sempre a pessoa está vivendo aquilo que ela posta ali, mas a rede social ela virou um palco onde todo mundo só mostra a felicidade, né? Tudo que, mas ali dentro de cada família, de cada casa, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o que as pessoas estão vivendo, mas infelizmente para muita gente que fica assistindo isso ela às vezes entra mesmo num lugar, como você falou, de colapso, porque se eu começo a me. Porque é exatamente a comparação que faz isso. Porque eu vejo que o outro está produzindo e eu acho que eu não sou tão produtivo. Ah, eu vejo que o outro está viajando e eu não estou viajando. Que a pessoa tem um casamento feliz e eu não tenho. E começa a se comparar com mil coisas, né? Então, isso é um perigo, porque eu sempre falo, né? A gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, porque na uhum. rede social todo mundo é feliz, né? Todo mundo é aquele comercial de margarina que é tudo lindo, tudo colorido, tudo maravilhoso.
Mas é por isso que é importante, é por isso que o autoconhecimento é muito importante, que eu acho muito legal, que são os temas que você sempre traz aqui, né? Porque, no fundo, o que a gente fala aqui nos episódios do teu programa são exatamente isso. Quando você se conhece, quando você sabe quem você sabe até onde você pode ir, você sabe o que funciona para você, que às vezes o que funciona para o outro não funciona para você. É igual você É, falou, eu testei acordar 5 horas, mas isso não é para mim. E isso não faz você nem melhor nem pior que ninguém. Isso só certo, faz isso. você seguir o que é bom para você. Né? E aí você consegue viver uma vida mais leve, ser mais feliz, ser mais tranquilo, do que você ficar ali naquele estresse. Ai, estou me comparando. Ai, porque o fulano está fazendo. Porque é o meu colega de trabalho, sabe? E aí a sua vida, você não vive o momento presente, você não vive assim quem você veio aqui para ser, né? Porque você está muito preocupado em querer ser igual ao outro. É. E isso também me faz pensar assim sobre a questão da aceitação, né? Que o título é Você faz pelo que você faz ou pelo que você é, ou seja, você acaba sendo uma outra pessoa, né? Nessa loucura, né? Querendo ser útil para ser aceito num ambiente ou em algum local que você gostaria de estar, mas que no fundo você sabe que as pessoas ali não. Mas você acha bonito, você acha legal, todo mundo tá falando, tá na moda, é a trend do momento, e que você se sujeita a ser uma pessoa que você não é, né? E para não ser rejeitado, né, Beatriz? Sim, exatamente. Porque você fica com medo de ser rejeitado, com medo de perder, com medo de não fazer parte, né? Que a maior necessidade do ser humano é pertencer. Então, as pessoas querem pertencer ao grupo que elas nasceram, que elas fazem parte, elas querem pertencer ao grupo de amigos. Então, elas vão fazer de tudo para pertencer, né? Fazer de tudo para estar ali, para não ser excluídas, né? E muitas vezes elas não vão estar sendo quem elas são, né? Vão querer ser, como você falou, vão ser outras pessoas, né? Vão se tornar outras pessoas, e isso é muito ruim, porque ninguém consegue viver não sendo aquela pessoa mesmo há muito tempo, né? É como se você usasse uma máscara, né? E aí não tem como. É. Eu queria falar um pouquinho do que você comentou sobre a importância de se autoconhecer. A questão da frustração, porque, pegando um gancho nisso que a gente falou, ou seja, a pessoa tenta ser quem ela não é para ser aceita no grupo. Talvez ela até consiga entrar nesse grupo, só que ela vai perceber que aquilo não é o que ela quer realmente. Ela queria uma outra coisa, mas para agradar ela vai estar ali. E ela acaba se frustrando. E ela se frustrando, ela não vai conseguir, talvez, manter muito tempo aquilo, porque não é o que ela quer, né? E a frustração deixa de você, gera, eu imagino, né? Muita, prejudica o seu futuro, a sua vida, por tudo que você faz, né? Porque você vive uma vida que, por exemplo, né, que a gente comentou aí das 5 horas da manhã, ou de você viver a vida dessas pessoas que sei lá, 10 horas da noite está pegando um avião para ir viajar para outro país, você quer ter essa vida, e você acaba se frustrando e você meio que fica, a sensação que eu tenho, você fica parado no mundo onde você não tem uma decisão, você vive pelo que é a situação, você vai jogando aos ventos, né? Se um vai para lá, você vai, se outro vai para cá, você vai. E acaba se frustrando, mas você, aquela frustração interna de falar, meu, o que eu estou fazendo? E os anos vão passando, né? O tempo vai passando, né? Exatamente. É por isso que o autoconhecimento é importante, porque você às vezes até pode admirar uma pessoa, querer fazer algo novo, ou gostar, por exemplo, ela viajou para um lugar que eu achei legal, nunca pensei em ir lá, mas agora eu quero conhecer, e tá tudo bem. Mas você também não pode pautar toda a sua vida, todas as decisões no que os outros estão fazendo. Como você mesmo falou, não tem como a pessoa caber ali, né, durante muito tempo. E isso vai causar, sim, frustração, vai causar cansaço, é um cansaço físico, mental, vai trazer doenças, né? Porque tudo que a gente pensa, que a gente sente, reverbera no nosso corpo. Então, a maioria das doenças que a gente passa são por situações emocionais que às vezes a gente não está olhando. E as pessoas que fazem muito, né, que é o nosso tema aqui de hoje, fazem muito, 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 muitas vezes elas estão no piloto automático, então elas não estão parando para se olhar, para se perceber, para olhar para os filhos, para os parceiros e parceiras, para a família no geral, né? Então muita coisa começa a acontecer e aquilo vai virando uma bola de neve, né? É. Até você também comentou uma coisa que eu fiquei pensando agora sobre prosperidade, né?
Hoje todo mundo busca, é uma palavra que tem alta, né? Muita gente fala sobre prosperidade, prosperidade, e alguns falam que não é só dinheiro, mas normalmente a gente pensa em prosperidade ligada ao dinheiro. E automaticamente a gente pensa, para me ser próspero, eu preciso ser produtivo. Ou seja, não pode ser diferente, tem que caminhar para o mesmo lado, né? E aí eu queria entrar numa coisa importante, aonde fica a nossa saúde mental no meio de tudo isso, Beatriz? Aí é que é difícil, né? Porque a cobrança, a saúde mental, ela vem, a nossa mente, ela determina muitas coisas, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas que me procuram, né? Quando a gente começa a perceber o quanto a nossa mente interfere nas nossas decisões, se hoje você não fosse a sua mente, o que você teria feito diferente no seu dia, né? Hum. E com certeza a gente teria feito muitas coisas, porque a nossa mente comanda, e se a gente não ficar atento, a gente vai tomando muitas decisões erradas. E com isso, nossas emoções, o nosso corpo físico, mental, espiritual, tudo isso, né, começa a não conversar mais, é como se cada um fosse para um lado. E aí a nossa saúde mental fica prejudicada, porque a gente entra num lugar de comparação, de rejeição, de não ser bom bastante, né? Nossa, eu faço, mas eu não sou reconhecido. Eu faço, mas eu não consigo ser próspero, né? Então, isso é muito complicado, porque se a pessoa está fazendo muito para ela conseguir ser próspera financeiramente, ela não consegue, ela fica frustrada, se cobra e aí tudo começa a dar errado. Se ela também faz muito pelos outros para ser reconhecida, né? Não é no caso da questão financeira mais aqui, mas aí ela também faz para ser reconhecida. Nesses momentos, ela também está preocupada em ter um resultado. E se esse resultado não vem, ela se frustra. Ah, porque ninguém valoriza o que eu faço, né? Uhum. Eu cuido de todo mundo e ninguém valoriza. Então, tudo isso no final vai trazer frustração, porque você não está fazendo por você. Você está fazendo ou pelo outro para ser reconhecido, ou porque todo mundo está fazendo e você quer ser igual a todo mundo, e no final você não vai chegar a lugar nenhum. Aí agora você pegou um ponto importante, autovalorização. Por que a gente é assim, hein, ô Beatriz? Por que a gente tem essa coisa que a gente tá fazendo, mas a gente mesmo não se valoriza, né? A gente não tá ali se entregando, se matando pelos outros, a pessoa às vezes não tá nem aí para você, e você tem essa necessidade de ter essa aceitação, vamos colocar assim, mas você mesmo não se valoriza, né? Isso acontece muito quando lá na infância, né, algumas pessoas aprenderam que elas só têm que deixar os outros em primeiro lugar. Hum. Elas nunca são primeiro lugar. Né? Por exemplo, filhos do meio são muito assim, eles são muito prestativos, a gente chama isso de prestativo, é um sabotador também, né? Pessoas que às vezes têm alguém doente na família, ou alguém que dá trabalho, e aí ela tem que perceber que o outro vem na frente. Sabe aquela Tá. coisa quando você é pequeno, que vem um irmãozinho e empresta o seu brinquedo para o irmão, empresta para o coleguinha. Sim. Você não quer emprestar, mas por que você tem que emprestar? Entendeu? Então, são coisas assim, falando aqui de uma forma mais, né, mais assim, um exemplo mais fácil de entender, mas é exatamente isso. Você aprende que a tua necessidade não vem primeiro. Porque as Hum. pessoas que buscam reconhecimento, se você parar para perceber, elas sempre colocam o outro na frente. Então, elas param tudo que estão fazendo para ajudar o outro, elas mudam os compromissos, elas querem fazer pelo outro, mas não fazem por ela. Então, elas dizem não para elas o tempo todo e sim para o outro. Né? Então, a maioria dessas pessoas, elas buscam aprovação. Só que elas, por conta disso, imagina desde criança você aprender que o outro vem na frente. Você entende que você não tem valor. Então, por isso que você não consegue se valorizar. Né? Às vezes as pessoas veem valor em você. Nossa, você é tão bom nisso, mas você não consegue enxergar. E aí você está sempre fazendo pelo outro para se sentir amado, porque o outro vem na frente. Então, ou o que eu faço, ou o que eu dou para o outro vai fazer com que ele me ame e ele me reconheça. Então, essa validação ela vem de fora, Hum. né? E aí a gente não consegue se reconhecer, a gente não consegue ver o nosso valor. É.
te Aí, respondi. agora queria falar um pouco sobre aquela questão das pessoas que são ocupadas, né? A sensação que eu tenho que muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que eu mando mensagem, a pessoa demora 3 dias para me responder. E aí eu me questiono muitas coisas, né? Teve uma vez uma pessoa que eu mandei uma mensagem, eu precisava falar com a pessoa, né? Urgente, liguei, enfim, a pessoa não retornou e eu falei, puxa, se a sua mulher mandasse para você um oi, será que você demoraria 3 dias para responder? Eu sei que você está ocupado, mas, puxa, 3 dias para me dar, e eu não estou cobrando, ainda mais assim, que não é uma pessoa que eu mando mensagem toda hora. E isso também me passa uma sensação da questão da produtividade, né? Puxa, será que essa pessoa é tão produtiva assim? E tem pessoas que eu até conheço, e eu fico pensando, o que será que essa pessoa tem de tão ocupado na agenda dela que ela não consegue responder? Então, isso gera uma sensação que, ou seja, se eu fazer da mesma forma, é o correto. Então, se a pessoa mandar uma mensagem para mim, eu vou ficar 2, 3 dias sem responder, eu vou parecer ser produtivo e, pô, show de bola. Todo mundo vai falar, nossa, o Marcos é um cara produtivo, porque ele está sempre ocupado. Você manda mensagem, ele não responde na hora. E tem outro caso, que tinha vezes que eu já mandava mensagem na hora, a pessoa me mandava, às vezes eu estava ali com o celular, e a pessoa, ela achou que agora, por eu não estar respondendo, que eu estou sendo não estou valorizando, por que está acontecendo, porque antes eu respondia, e às vezes tem momentos na vida que você está mais corrido, outros menos, Sim. mas essa questão de estar ocupado, se também entra nisso que a gente está falando, sobre dar aquela sensação que você está sendo uma pessoa produtiva, ou às vezes até um próprio auto-engano também, né? Não sei. Sim, totalmente. Porque você fazer muitas coisas ao longo do dia não significa que você é produtivo, né? Tem pessoas que fazem mil coisas, mas elas às vezes não fazem o que precisa ser feito. Né? Então, dependendo do que você tem ali de funções naquele dia, daquela sua lista imensa, né? Porque as pessoas que são assim muito ocupadas, elas têm uma lista imensa de coisas para fazer, né? Fora os imprevistos, né? Então, se da sua lista imensa, o que você realmente tinha que ter feito naquele dia para você poder ficar tranquilo? Porque geralmente quem vive assim muito ocupado são pessoas que não conseguem fazer o que precisa ser feito e tudo que elas tinham que fazer vai passando para frente. E aí aquilo que era importante vira urgente, né? Então elas estão sempre na correria, porque se você se organizar direitinho, você consegue ter tempo para você, para sua família, fazer as coisas sem viver nessa loucura. Então, aí entra um pouco de tudo que a gente conversou aqui, né? Se a pessoa gosta de fazer pelo outro, a agenda dela vai ser cheia de imprevisto, porque toda hora alguém vai pedir uma coisa, ela vai ter que fazer, e o que era para ela fazer fica para depois. Se ela é uma pessoa que faz muita coisa, mas só faz trabalho, ela esquece do resto, e aí quando o resto aparece, ela tem que dar conta ali, tem que encaixar nos horários. Então, é uma mistura de tudo, porque o mais importante é você conseguir se organizar para você dar conta do que precisa ser feito, principalmente o que é mais importante para você. É, até porque você estar ocupado o dia todo, ou uma pessoa com a agenda muito cheia, necessariamente ser produtivo não só está ligado com coisas que têm a ver com dinheiro, né? Sim, Às vezes você tem uma consulta, você precisa arrumar sua casa, precisa lavar uma roupa, uma louça, enfim, fazer alguma outra coisa. Porque às vezes durante muito tempo, eu achava assim, eu só vou ser produtivo se eu estiver fazendo algo que tem a ver com dinheiro. Ou seja, se eu trabalhar o dia todo hoje e não produzir nada que tenha a ver com dinheiro, meu dia não valeu. E eu posso ter feito milhões de coisas, mas não valeu. No final do dia eu falo, mas não fiz nada financeiramente falando, né? não, e isso é o pensamento da maioria das pessoas, né? Por isso que elas estão sempre correndo, porque elas colocam tudo que tem a ver com dinheiro na frente e elas esquecem do restante. Aí elas lembram que elas têm que ir ao dentista, que elas têm que ir ao médico, aí o filho fica doente, tem que parar tudo porque tem que resolver alguma coisa, né? São exatamente as outras coisas que a gente deixa de lado e que elas acabam virando urgente, porque elas vão pipocando ali no meio do caminho porque a gente não priorizou, né? Não preveniu, não incluiu ali o próprio tempo com a gente mesmo, um tempo de qualidade, né? Quando eu entro nesse looping aí infinito de fazer, a gente vai ficando doente e não percebe. Então, se você não para olhar para isso, né? Não tem os momentos de pausa ao longo do seu dia, daqui a pouco você vai ficar doente, e aí você vai ter que parar, vai ter que. Então a tua produtividade vai por água abaixo. Certo.
Vamos falar um pouco sobre até aqui no seu perfil, que é o Geração de Prosperidade. Queria que você falasse um pouco desse seu projeto, explicasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, Beatriz. Eu comecei, né, lá atrás mesmo, quando eu comecei a empreender, né, eu fui percebendo que tinham questões assim que não adiantava só a gente focar na parte estratégica, na parte de vendas, né, se a gente isso aconteceu comigo mesmo, né? Eu já tive outros negócios e aí eu via que algumas coisas não avançavam. Então, quando eu passei por um processo muito grande, né, de autoconhecimento, e fui investindo em outras coisas, que eu já fazia isso há muito tempo, mas quando eu me aprofundei mais, eu percebi a importância disso para você conseguir destravar aquela pessoa. Né? Então, por isso que eu acho muito bacana aqui o teu programa, porque o autoconhecimento, para mim, ele é a base de tudo. Né? E aí, com isso, eu criei o projeto Geração da Prosperidade, que ele atende as pessoas olhando com esse foco, né? Quem é aquela pessoa, quais são os desejos dela, qual é a essência dela, por que ela não consegue prosperar. Como você falou, prosperar não é só financeiramente. Quando eu consigo prosperar em uma área, eu vou prosperando em todas as outras, né? No financeiro, óbvio, no pessoal, na família, nos relacionamentos, né? Na espiritualidade. Então, tudo isso é importante, porque o ser humano ele é uma junção de muitas coisas. Então, esse projeto surgiu exatamente para olhar para a pessoa que está ali por trás de um negócio. Né? E a gente também atende outras pessoas que não sejam empresários, mas o foco mesmo é isso, é entender que se eu não olhar para a pessoa, ela não vai destravar, ela não vai avançar. Então, independente do que ela faz, do que ela quer ser, ela vai ter desafios ali na vida porque ela vai estar presa ou em crenças, em sabotadores, em questões da infância, em questões familiares como pertencimento, que fazem a gente seguir, às vezes, padrões que se repetem na nossa vida, na nossa família, né? Aquela pessoa que está quase conquistando uma promoção no trabalho e acontece algo que a gente sabe ali que é algo que ela fez internamente para se sabotar. Então, esse projeto ele surgiu para isso. Nosso foco principal é olhar a pessoa. Legal. Esse projeto ele atende, vocês fazem presencial e online também? Você consegue ajudar qualquer perfil? Sim, a gente faz presencial e online, e também leva isso, por exemplo, quando tem empresas, né, com equipes, a gente também leva isso para. Aí sim entram os treinamentos presenciais, né, para a gente olhar para as pessoas mesmo de um modo geral. E os atendimentos individuais, eles são online, né? E aí é presencial, depende do local que a pessoa fica, porque a gente fica aqui no Rio de Janeiro. Então, os individuais geralmente são online. Tá. Aí eu vou pedir então para você deixar aqui já seu contato para as pessoas acessarem sua rede social, por favor. É @geração da prosperidade. Certo. Então, pessoal, está aqui aparecendo no Instagram, você entra lá, lá tem todas as informações que você passou aqui, certo, Beatriz? Certo. Tá. E Então, lá tem pessoal, telefone de contato, também tem tudo. ótimo. Então, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, poder acessar aí tudo que ela falou, né? Inclusive o contato dela, pode mandar um direct para ela. Então tá aqui, Geração da Prosperidade, tem o Instagram dela aqui. Entre lá, já siga e vai mandando, vai acessando os conteúdos, vai vendo todas as informações que ela falou conosco. Beatriz, bom, a gente já está aqui partindo para a parte final. Partindo para a parte final é bom. Já estamos finalizando aqui. Dei uma olhada aqui nas minhas coisas, eu não tenho mais nenhuma pergunta, pelo menos que eu me lembre. Eu acho que a gente falou de uma forma geral de tudo, né? Sim, sim. Obviamente que o episódio ele é mais rápido, então a gente tenta passar por tudo, né? Tentar abranger todos aí. Mas tem alguma coisa que você acha importante falar que a gente talvez não tenha comentado e que você se lembre? Não, eu só queria mesmo deixar uma mensagem final, que é para as Ótimo. pessoas que estão ouvindo a gente, você não é o que você faz. Porque muito do que a gente trouxe aqui, as pessoas acreditam que elas são o que fazem. A gente aprende até a se apresentar dessa forma. Eu sou fulano, sou professor, né? Então, você não é o que você faz, você é só pelo fato de você ser, né? Então, você não precisa de mais nada. É só que ser quem você que com certeza tudo vai ser diferente.
Maravilha. Puxa, Beatriz, obrigado. Foi um papo muito agradável, foi muito legal, esclarecedor. Acredito que tem muita gente que está assistindo aqui que também gostou, porque a gente falou sobre muita coisa, né? Muita gente com certeza vai se identificar, porque muitas vezes a gente se vê nesse meio, né? Tentando agradar, tentando fazer, tentando achar que a gente é como você falou, né? Pelo que a gente está fazendo ou pelo que a gente é para as pessoas. Então, eu agradeço a sua participação e obrigado aí por tirar um tempo na sua agenda para nos ajudar aqui com seus conhecimentos, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente tenha contribuído aí com muita gente. E parabéns pelo seu programa, porque eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas com os temas que você traz. Obrigado, com certeza contribuiu. E eu agradeço aí pelas palavras, né? Pessoal, então antes da gente finalizar, mais uma vez pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever. Imagina, olha esse conteúdo que a gente falou hoje. Imagina e quanta gente que você conhece que precisa ouvir isso, que a Beatriz falou, que com certeza vai ajudar essas pessoas. Já aproveita também, dá aquele like rápido, já se inscreve, porque tem esses outros conteúdos que vão ser úteis e também não esquecendo lá nosso Insta e nosso TikTok, Papo Conteúdo, que também tem os cortes, tem vários conteúdos que nós colocamos lá. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, mais uma vez agradecer a Beatriz. E, pessoal, até o próximo episódio. Um abraço.